Como eles são animais fortes e imprevisíveis, o comportamento é variado dependendo de espécie. Eles se sentem muito ameaçados com a presença humana. Não é tão natural que eles convivam ou que eles se aproximem de pessoas. Isso acontece em casos muito raros onde a gente verifica a falta do habitat natural dele, com desmatamento, queimadas e etc. Ou com uma nevasca que força eles a se mudarem da localidade em que eles estão, ou quando eles estão passando por um período de fome e não conseguem alimento. No caso, eles procuram alimento onde tem humanos, porque geralmente pessoas também comem. E para começar, a gente está falando sobre o período colonial japonês, ou seja, as pessoas ainda estavam se situando, ainda estavam chegando nos arquipélagos, construindo casas, derrubando árvores para poderem se estabilizar. E esse caso aconteceu na província de Hokkaido. Ele fala sobre um urso que foi avistado um mês anterior aos seus ataques perto de um dos assentamentos onde as pessoas estavam começando a construir as casas. De começo, os habitantes decidiram ir atrás do urso para poder espantá-lo o mais rápido possível daquela região, porque como eles são territorialistas, provavelmente se fossem espantados não optariam por ficar ali naquela região, eles optariam por se afastar daquele perigo. Os humanos tentaram fazer isso, mas o grupo de caça que foi designado para ir atrás do animal foi pego por uma nevasca e não conseguiu dar continuidade. Ou seja, eles ficaram ali um tempo esperando que o urso retornasse, e que de fato ele retornou. No dia 9 de dezembro, o urso retornou e atacou uma casa com uma mulher e um bebê que não estavam relacionados, não eram parentes nem nada, eram as únicas pessoas presentes. Os dois morreram no ataque. O bebê foi mordido na cabeça e a mulher foi perseguida, capturada e arrastada para dentro da floresta. No dia 10 de dezembro, um grupo de caça parte em busca do urso na tentativa de recuperar o cadáver da mulher. A menos de 200 metros da floresta, o grupo encontrou somente as pernas e cabeça dela. O grupo encontrou o urso e tentou sem sucesso abatê-lo, matá-lo. Infelizmente o urso conseguiu escapar, mas em relação à mulher só foi encontrada as pernas e a cabeça embaixo de uma árvore onde o urso estava habitando. Mais tarde naquela noite, o urso volta ao assentamento inicial onde tudo começou, e lá os aldeões estavam esperando ele, armados e preparados para poder abater caso esse retorno acontecesse, que de fato aconteceu. Logo após os dois primeiros ataques do dia 9 e 10, o governo da região foi acionado e emitiu um alerta de caça para que o urso fosse abatido a qualquer custo. Então, os responsáveis pela captura organizaram uma armadilha. A armadilha essa que contaria com um cadáver humano como isca. Em 13 de dezembro, o urso se escondeu nas sombras perto do assentamento depois de saquear o suprimento de comida de inverno da vila, e foi confundido com um homem, mas foi alvejado depois de não responder a um chamado de um atirador. No dia seguinte, já cansado, o urso foi caçado e foi morto. Ele tinha 2 metros de altura, pesava 340 quilos e parte das vítimas que ele havia feito durante esses 6 dias foram encontradas dentro do estômago dele. O local da vila foi completamente abandonado e a colonização por um tempo foi parada naquele local específico. De acordo com o folclore japonês, o urso pardo de Ussuri e o urso negro asiático são guardiões e demônios da floresta. As crenças indígenas japonesas dizem que os ursos também são meio humanos e eram adorados como tal.
Também acreditavam que o urso marrom desse incidente, na verdade, era um espírito, pois hoje em dia há alguns monumentos dedicados a essa criatura lá onde essa aldeia ficava. E esses monumentos, no caso, são para oferecerem proteção a quem se aventura na floresta, porque as pessoas temem que podem sofrer ataques de entidade maligna novamente. Algumas fontes até afirmavam que o urso, que foi responsável pelos 6 dias de ataque, conseguia também imitar a fala humana. Mas agora, um fato curioso dessa história é que em outro local do Japão, a 500 quilômetros de Hokkaido, a gente também consegue encontrar uma lenda chamada de Onikuma. É um urso tal qual o urso de Sankebetsu, só que não é portador de nenhuma força sobrenatural, só a força característica de um urso. A única coisa que diferencia ele dos demais ursos seria o costume de andar sempre em 2 patas. Na lenda, um certo grupo de aldeões cansados de terem seu gado e cavalo roubado pelo Onikuma seguiram seu rastro até a entrada de uma caverna. Ali eles fizeram uma armadilha com carne fresca e esperaram ele sair para poderem atacar de longe com lanças afiadas. Assim que foi atraído pelo cheiro da carne, acabou sendo morto pelos aldeões, que o levaram para a aldeia, tiraram sua pele. Essa pele que era tão grande que chegava a cobrir o chão de uma sala.